Olá, bom dia a Olá, tudo todos. bom? Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, e você, como que tá? Tudo bem. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes e também, em especial, a presença da Elizabeth Koopman, né? Que é consultora na Greener. Ela atua na parte de geração distribuída e hoje ela vai compartilhar conosco todo o conhecimento, né? Nesse setor, né, de geração distribuída em energia solar. Ontem a gente teve a nossa primeira apresentação sobre o Photovoltaics, e para quem não estava presente, eu vou ser bem breve, né? O Photovoltaics é um projeto independente, onde a gente vai fazer bate-papos em torno de 20 minutos, trazendo especialistas do setor de energia solar e discutindo assuntos bem relevantes aí para os negócios de vocês. Hoje, como eu já comentei, a gente vai falar sobre o mercado de GD no Brasil e vai explanar alguns pontos, né? Primeiro, a gente vai fazer um breve resumo de como foi a dinâmica do mercado de geração distribuída no ano passado, em 2019, e no início de 2020, agora. A gente vai abordar os principais impactos do coronavírus, né, no mercado fotovoltaico e também explanar um pouco o sentimento dos players em relação a isso. E, por fim, a gente vai detalhar alguns pontos que podem ser feitos para auxiliar na retomada do mercado após essa crise. Elizabeth, gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença, né? A gente aprende muito através das pesquisas da Greener, e nas pesquisas que a gente acompanhou no ano passado e no começo desse ano, a gente pôde ver um crescimento aí exponencial do mercado fotovoltaico, né? Mesmo diante de diversas incertezas frente à resolução 482. E através das suas análises, né, das análises da pesquisa, você poderia comentar um pouco mais com a gente quais os motivos podem ter sido os responsáveis por essa aceleração no ano passado? Ah, claro. Primeiro, oi Amanda, oi todo mundo, né? Primeiro eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade, né, de estar com você nisso e também parabenizar, né, essa iniciativa. Acho que é sempre bastante importante, né, a gente estar compartilhando e discutindo, né, na verdade, o que está acontecendo no mercado. Sim, é Então, super vamos lá. perfeito, obrigada. Imagina. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu trouxe alguns slides, né? Alguns poucos slides aqui para a gente ir batendo um papo mesmo. Vocês estão conseguindo ver? Eu consigo ver sua tela. Perfeito, tá? Se vocês conseguirem, podem colocar aqui o sinal da mãozinha, só para a gente ter um ok de vocês. Ah, o Jefferson E- consegue ver. Legal. E tá dando para me escutar também, né? Sim, estou escutando bem. Bacana. Então, bom, esse gráfico aqui, eu trouxe ele do nosso último estudo de geração distribuída. Ele foi publicado no final de janeiro agora, né? Daí, esse gráfico em específico, ele mostra aqui qual que é a evolução do mercado, né, de geração distribuída, qual que é a evolução da potência conectada à rede desde 2012, que é quando nasceu a nossa 482, até dezembro, até dia 31 de dezembro do ano passado, né. Então, aqui é bastante fácil observar, né, que teve um impulso bastante forte aqui no último ano, né. A gente conectou só em 2019 mais de 1 giga e mais que triplicou o que foi conectado no ano anterior, né. Então a gente já estava, né, num cenário regulatório assim de bastantes incertezas, né? E talvez isso pode ter impulsionado um pouco o mercado, né, a tentar conectar antes dessas mudanças regulatórias. Mas então a gente consegue observar aqui que teve uma aceleração bastante importante em 2019. Ela já vinha acelerando, né, se a gente compara sempre com o ano anterior, né? Mas em 2019 foi um salto importante e a gente fechou o ano aí com algo em torno de 2 gigas, né, conectados. Agora, né, a gente já passou desses 2 gigas, né? Sim, E, sim. bom, esse era o primeiro aspecto, né, de 2019. Então, a gente fechou ele com uma forte aceleração, na potência conectada à rede. A gente também observou uma queda de preços, né? Esse gráfico aqui ele também está no nosso estudo, tá? E ele Uhum. mostra a evolução nos preços por várias faixas de potência, né? Tanto de sistemas no telhado quanto ao solo, semestralmente. Então, a gente acompanha isso com os nossos questionários, né? Desde janeiro de 2018 até agora, janeiro de 2020, né?
E a gente observou, né, em todas as faixas de potência que esses preços para o cliente final vem diminuindo. Se a gente É, comparar, né, de janeiro... já há um bom Oi? tempo ele tá diminuindo, né? Esse preço. Isso, já há um bom tempo vem diminuindo, né? E daí, se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior, né? Janeiro. Ah, eu perdi meu mouse aqui. Aí, achei. Se a gente compara aqui, né, de janeiro de 2020 com janeiro de 2019, a redução média foi de 9%, tá? Do preço para o cliente final. E se a gente compara agora com o semestre anterior, a redução média foi de algo em torno de 0,5%. Então, a gente vê essa redução dos preços, né? Essa redução, ela estava sendo cada vez mais branda, tá? Mas ainda estava reduzindo. A gente já não espera mais uma redução brusca, né? Como a gente viu nos anos anteriores, né? Então, o preço, assim, estava até tendendo a querer estabilizar, mas ainda estava diminuindo. Então, a gente consegue enxergar essa tendência, né? Ano passado fechou, então, com uma alta na potência conectada à rede e também uma diminuição desses preços. E, por fim, eu trouxe aqui um gráfico do volume importado. Eu coloquei aqui também os dados desse ano, né? Então, vou comentar aqui um pouquinho como ele funciona, porque ele tem muita coisa, né? A potência importada, tanto para inversores quanto para módulos, tá? Aqui uma informação importante é que o que eu falei até então era só geração distribuída. Mas quando a gente fala de importação de componentes, eles são direcionados tanto para geração distribuída quanto para geração centralizada, tá? Então, eu coloquei desde o último trimestre de 2018, né? Separei por trimestres, até agora, né? O primeiro trimestre desse ano, e também a evolução mensal, né? Vocês estão vendo aqui, mês 1, mês 2, mês 3. Então, seriam os 3 meses de cada trimestre. Então, o que isso quer dizer? Aqui, por exemplo, no T1, seria o primeiro trimestre de 2019. Então, seria 2000, vocês estão vendo o meu mouse, né? Eu consigo ver. Ah, beleza. Então seria janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e agora janeiro e fevereiro. Essa é a ordem. E daí a gente consegue observar, né, primeiro analisando assim os dados gerais, né, dos trimestres, que a evolução ela foi bastante acelerada, principalmente no último trimestre do ano passado, né? A gente vê que tanto para módulos inversores, uma observação dos inversores é que aqui eu só coloquei os inversores micro e string, tá? Então, os Aham, inversores centrais, eles não estão incluídos aqui. A gente vê perfeito. aqui, por exemplo, em inversores, principalmente em dezembro, veio muita coisa, veio mais de 500 mega, tá, de inversores. E módulos também, ao longo do trimestre inteiro, né, outubro, novembro e dezembro, sempre vieram mais de 500 megas de inversores, né. Aqui quase 600, né, em outubro. Então, a gente viu uma aceleração bastante forte, principalmente no último trimestre, e essa aceleração, se a gente observar bem, ela se manteve ainda no início do ano, né? Então, estava Uhum. aqui, né, com em torno de 500, abaixou um pouco aqui no caso de inversores, mas ainda está bastante alto, né? Mais alto do que a gente observava nos meses anteriores. E o mesmo para os módulos. Então, teve uma aceleração bastante importante. A gente viu uma diminuição aqui em fevereiro, né, nesse último mês. Só que a gente também, se a gente observar o primeiro trimestre do ano anterior, a gente vê que é natural essa diminuição. Então, a gente não pode necessariamente atribuir que essa redução aqui já é por conta desse cenário que a gente está imaginando agora, né, que a gente está vivendo. Então, isso reforça, né, essa incerteza que a gente tem, né? Março acabou de acabar, então não consegui colocar os dados aqui, tá? Os dados de março ainda não foram contabilizados, a gente vai ter eles próximas 2 semanas, né? Mas esse é um cenário de bastante incerteza, né? Mas, Sim, resumindo, bom, eu já falei um pouquinho aqui, né, de 2020, né? Já dei um pouquinho de spoiler, mas essa foi a fotografia de 2019, né? Então, a gente fechou o ano aí com uma aceleração no volume conectado à rede, uma tendência de queda nos preços e uma aceleração no volume importado, né? Esse é o nosso 2019. entendi. Realmente o ano de 2019 ele foi um ano super importante para o segmento solar, né? E 2020 Uhum, também tinha boas previsões de que continuasse, né? Esse crescimento. uhum, Porém, algo que a gente não esperava aconteceu, né? Que foi o surgimento desse novo vírus aí na China, o corona. E essa mudança pegou todo mundo de surpresa, fazendo com que a rotina de uhum. todo mundo, né? Nosso dia a dia mudasse, nossos hábitos, nossos comportamentos também fossem modificados, para que essa doença ela não se alastre ainda mais.
Porém, isso resultou também num grande impacto econômico, né, que atinge diversas áreas, e o setor fotovoltaico é uma delas, né? Como que você vê os impactos do coronavírus no nosso mercado? Bom, então, primeiramente, né, grande parte do que a gente tem no Brasil, né, de material fotovoltaico, ele vem da China, tá? Grande parte. E, além disso, o que é fabricado no Brasil ou é montado aqui no Brasil, ele também vem de fora. Então, por isso, nosso mercado ele é muito sensível ao que acontece na China, também ao que acontece em outros países, né, na Alemanha, na Áustria, enfim. Mas, sobretudo, ele é muito sensível ao que acontece na China e também é muito sensível ao que acontece com o dólar, ao que acontece com o euro, né? Então, por isso, a gente está agora, sim, a gente é afetado, né, bastante afetado com relação a isso. Por isso, cenário de bastante incertezas. A Gournier compartilhou na semana retrasada um artigo falando sobre um questionário que a gente publicou, tá? Falando, a gente queria medir, assim, os impactos entender como que o mercado estava enxergando os impactos do corona aqui no Brasil. Eu quero comentar um pouquinho daí sobre ele. Só que primeiro Sim. uma consideração, essa pesquisa, ela reflete 2 semanas atrás, né? O questionário ele ficou aberto por um curto período de tempo, dos dias 19 a 24 de março, se não me engano. Então, os resultados que a gente observou refletiam ao mercado lá atrás. E como a gente vê, né, que o corona ele está avançando super rápido agora, o mercado aqui, esses impactos também estão avançando super rápido. Então, esse cenário ele já pode ter mudado um pouco. Então, aqui acho que faz mais sentido para a gente, né, abordar como que a gente está enxergando isso, como que a gente está vendo o que está se desenhando, mais do que se atentar aos números, tá? Sim. Mas, bom, o que eu sugiro, né, o que a gente fez lá no artigo, era dividir pelos cenários, né, pelas cadeias de valor do mercado fotovoltaico. Então, a gente tem a Perfeito. cadeia de produção, né, que ela abrange a questão tanto da matéria-prima quanto da produção. Tem a cadeia logística, né, que seria o transporte dos equipamentos e também a distribuição deles. E, por fim, a escala comercial, que é o que a gente está considerando, os integradores fotovoltaicos e o cliente final, né? Então, bom, primeiro com relação a essa questão dos suprimentos, né? Você quer comentar alguma coisa com relação ao seu mercado, Amanda? Claro, claro. Todas essas incertezas, né, elas levam à alta do dólar, né? E isso impacta diretamente na compra da matéria-prima, né? O alumínio ele é vendido em tarugo, ele é fornecido em tarugo para as extrusoras, né? E Uhum, esse tarugo ele possui duas composições no preço. A primeira é a LME, né, que flutua conforme a lei da oferta e procura, né? E o segundo é o prêmio, que é a margem paga para os fabricantes desse tarugo, né? Que é pago em tá. dólar. Então, quando tem essa flutuação do dólar, esse prêmio ele aumenta ou diminui. Então, no nosso caso agora, ele aumentou muito porque o dólar teve uma alta aí muito relevante, né? Mas isso é Uhum, algo que todos os players aí de estrutura estão sujeitos a passar, tá? Porque é matéria-prima, enfim. Então, o uhum. dólar ele impacta nesse sentido no nosso mercado. Ah, entendi. Não, interessante. Com relação aos suprimentos, né, falando de módulos inversores, igual tem no gráfico aqui, que eu vi que eu deixei ele aqui no fundo da tela, né? Achei que eu tinha tirado. Mas, bom, como a gente viu essa aceleração, né, como veio muita coisa importada no final do ano passado e no começo desse ano, a gente pode esperar que tenham fabricantes e distribuidores com estoque alto. Então, assim, tem distribuidores integradores que vão também estar sem estoque, a gente observou isso na última pesquisa, mas de maneira geral, o mercado ainda não está carente de suprimento. A gente ainda tem bastante módulo inversor aqui no mercado para ser vendido, tá? Então, o problema Perfeito. da questão de suprimento, ele pode vir um pouco mais para frente, talvez, certo? E daí, comentando um pouquinho, né, na questão da logística, né, eu já introduzi essa questão de suprimentos, mas para o distribuidor, então, eu vejo hoje problemas que podem vir de dois lados, para dois cenários, né, dos distribuidores. Aqueles que não têm estoque, tá? Então, nesse questionário que a gente publicou, né, há 2 semanas, a gente viu que uma parte considerável dos distribuidores não tinha estoque para mais de 2 meses, tá? Uma parte daquilo tinha estoque para bem menos tempo ou até não tinha estoque. Então,
para eles o problema é justamente esse, né? Não ter estoque. Então, para o caso de algum cliente dele vender um sistema, né? Dele vender um sistema, talvez ele não consiga fornecer os Certo. equipamentos. Então, ele pode perder esse cliente. Esse é um dos problemas que a gente enxerga disso. Só que tem o outro lado dessa cadeia também, né? Aqueles distribuidores que têm muito estoque e não estão conseguindo escoar. Porque a gente está nesse momento, né, de crise, quarentena, incertezas do mercado, então as vendas elas naturalmente caem, né? Então, o não conseguir escoar os seus produtos também é um problema, né? Às vezes podem estar chegando mais embarques, e eles não conseguiram vender tanto quanto planejado, né? Uma vez que Até essa essa... retomada, né? O estoque pode ficar parado, estoque parado é dinheiro parado, né? De certa forma. Isso, exatamente. Como você já mencionou, né? Esse cenário de agora, nessa questão do corona, do dólar, pegou todo mundo de surpresa, né? Sim, sim. Eu Uhum. conversei com alguns players distribuidores, né? As respostas elas variam bastante, alguns estão sentindo mais, outros menos, mas uma ação que eles têm Uhum. todos os dias é monitorar dia a dia mesmo as vendas, porque esse cenário se desdobra de formas assim muito rápidas, então o dia de ontem não vai refletir o dia de hoje, enfim. Então, todos estão sendo bem minuciosos nesse monitoramento aí do mercado. Ah, não, excelente. É a alternativa mesmo, né? Agora tem que fazer isso mesmo. Daí eu vejo também um problema, daí para o caso desses distribuidores que não têm estoque, que é, imaginando um cenário em que eles não podem parar a operação no médio prazo, nos próximos meses, eles necessariamente vão ter que comprar mais componentes, e agora o dólar está altíssimo, né? Então, eles muito Sim, provavelmente vão ser um pouco reféns desse câmbio, e daí vão ter que calibrar a estratégia, né? Quem que vai absorver esse aumento nos preços? Vai ser o distribuidor, ele vai repassar esse preço mais alto para o cliente dele, porque também esse preço ele também vai impactar na venda, né? claro, Então, claro. é um cenário bastante desafiador agora. Sim. É importante a gente reforçar todos esses pontos, mas acho que também algo que a gente precise falar, né, é tentar ser otimista de certa forma, né, e trazer também aqui para os ouvintes alguns insights para que eles, né, podem ter para a retomada desse mercado após esse cenário. O que você acredita que pode ser importante aí para os integradores, para os players no geral fazerem para poderem retomar o mais rápido possível o mercado após esse cenário? Então, acho que você colocou muito bem colocado, né? A gente tem que sim pensar, ser otimista, né? Então, eu até tenho algumas mensagens. Primeiro, eu acho que a China, né, que onde tudo começou, né, de onde veio, o início disso tudo, ela já está se recuperando. Então, o Sim, mercado lá, ele já está se recuperando também. isso nos traz Então, eu esperança. acho que sim, exato, eu acho que é isso que a gente tem que focar agora, né? E, bom, Com certeza. tem alguém, isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode negar. Alguém se beneficiou desse isolamento que todo mundo teve, né? Quem se beneficiou foi o meio ambiente. Isso eu tenho lido, né, recentemente várias análises, né, comentando, né, tentando reforçar agora o apelo para as iniciativas de baixo carbono, né? Então, assim, uma coisa que eu imagino, que eu espero, na verdade, é que assim que passar essa crise, tenha o apelo do governo, da sociedade para as fontes de baixo carbono, que seria no caso da fotovoltaica, por exemplo, esse apelo aumente. Então, eu acredito que isso pode, assim, um cenário pós-crise, ajudar a impulsionar nosso mercado. Tá? Bem colocado isso, bem colocado. Eu acho que vai ser uma pauta muito explorada após esse cenário aí. E o solar, ele vai estar sempre à frente, né, nesse sentido. Sim, e daí agora a gente tem que realmente respirar fundo, né? Eu imagino isso, uma hora a crise vai acabar, entendeu? Então acho que a gente pode se focar nisso. Agora, na medida do possível, lógico, né? Porque falar é muito fácil, mas agora eu sugiro que as empresas elas aproveitem esse tempo para, enfim, para estudar, para se especializar mais, para planejar. Isso é fundamental. Planejar, rever o planejamento, pensar na estratégia da empresa no cenário pós-crise. Porque a crise ela vai passar em algum momento e quando ela passar, a gente vai poder voltar a retomar o crescimento que a gente tinha, né? Que estava sendo um crescimento bastante importante.
Então, acho que a minha mensagem seria essa, seria esse otimismo, vamos planejar quando essa crise acabar, porque ela vai acabar. Cedo ou tarde, vai. É verdade, é verdade. Assim, eu falo pela K2, né, que é a empresa que eu trabalho, a K2 ela também já superou diversas crises aí no mercado europeu. Claro que não iguais a essa, eu acredito, mas com planejamento e algumas adaptações, a K2 sempre conseguiu se sobressair a todas elas, né? Então, acredito que planejamento e adaptações sejam as palavras de ordem, né? E eu também estou bem otimista em relação ao mercado nacional para essa retomada e assim que isso tudo passar, porque mesmo sendo um segmento novo, os players avançaram de forma muito rápida e eu acredito muito no potencial da energia solar no Brasil. Acho que isso não tem mais como retroceder, né? Eu queria te agradecer aí pela presença, né, Elizabeth? Obrigada aí por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Se você quiser falar agora um pouco sobre os seus estudos, né, os seus projetos. Ah, legal. Não, primeiramente eu que agradeço de novo o convite, né? Sempre legal. A Greener, diria que nosso intuito assim no mercado é realmente fornecer conhecimento, né? Então a gente fica muito feliz em poder compartilhar, estar participando dessas iniciativas, né? Eu só vou aproveitar um espacinho para falar que a nossa próxima iniciativa agora, a gente vai criar podcasts, tá? Então, o nosso primeiro vai ser publicado essa semana e a gente vai comentar um pouquinho também sobre a crise. Então, eu convido todo mundo aí a acessar, a gente vai ter mais informações nas nossas redes. Mais uma vez, muito Legal, obrigada e parabéns pela iniciativa. obrigada. Só antes da gente finalizar, tem duas pessoas que fizeram um comentário aqui que eu acho que é legal a gente explanar. O Renato Foelkel falou: vamos ter que atacar as pessoas certas. Vamos ter que atacar as pessoas certas, os comércios que faturam agora. Por que não criamos uma campanha para fortalecer e tentar incentivos nas cidades na questão ambiental no geral? Eu acredito realmente que, como a Elizabeth disse, tem sempre algum mercado que está se acelerando de certa forma, né? Enfim, tem muitos mercados que acabam sofrendo os impactos, mas tem mercados que estão vendendo mais, né? Ou conversando mesmo com um cliente distribuidor, o outro negócio dele, por incrível que pareça, deu uma disparada, que as pessoas precisam se preparar para trabalhar em casa, home office, enfim, né? Então, realmente, achar esses mercados que estão nessa crescente e precisam economizar também essa energia, né? Na questão financeira e também no apelo ambiental. E a questão da campanha é algo, acho que ser algo bastante relevante, né? Que a gente precisa pensar em conjunto aí para fortalecer o nosso setor fotovoltaico. O que você acha, Elizabeth? Eu concordo com tudo que vocês dois falaram, né? Eu acho que sim, esse é o momento agora de realmente sentar, né? Analisar bem o mercado, ver onde atacar, isso é de maneira bastante assertiva, né? Então, tem sim os mercados ainda que não estão tão impactados, às vezes até positivamente, né? É Então, verdade. vamos olhar, prestar atenção, olhar para eles e focar neles, né? Eu acho que agora é um momento assim de que a gente consegue usar muito esse apelo ambiental ao nosso favor, tá? A energia solar ela está aí para contribuir com isso. Então, eu acho que é esse o caminho mesmo. E a gente está agora passando por dificuldades, incertezas, mas isso não quer dizer que o mercado morreu. Então, o mercado Sim, está aí, a gente só tem que agora, mais do que nunca, analisar com cuidado as nossas até estratégias, potenciais clientes. O Pode falar. Jefferson Eckart deu uma palavra aqui de positividade, né? Podemos dizer que no Brasil, pelas tomadas de decisões, podemos afirmar que o mercado fotovoltaico ainda tem espaço para crescimento em curto espaço de tempo, mesmo com a crise. A gente também acredita nisso, Jefferson. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Obrigada novamente, Elizabeth. E eu espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai ter um novo encontro aqui no Photovoltaics às 10 horas. A gente vai falar sobre as tendências, né, no Brasil e no mundo, as tendências de produtos, enfim, e tudo relacionado ao universo solar. Quem vai estar aqui com a gente é o Márcio Takata, que é o CEO da Greener, trabalha junto com a Elizabeth, e o CEO da K2, né, o Martin, e junto eles vão discutir sobre esse tema, tá bom?
Eu espero todos vocês amanhã e, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Eu viu? também. Gente, tchau, tchau. Muito obrigada aí. Obrigada, Amanda, e obrigada a todo mundo aí. Obrigada, Elizabeth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.